Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou aluna do curso de licenciatura em História da Unicesumar. Estou agora gravando esse vídeo para o último estágio do curso, que é o estágio projeto de ensino, né? Então eu vou aqui detalhar, explicar um pouquinho sobre esse projeto que eu desenvolvi. O título que eu dei para o meu projeto é A História Também Está Perto. Por quê? Como tema desse projeto, eu escolhi a história regional, história local e a minha história. Como assim? A história regional, vou trabalhar com eles mais especificamente, aproveitando aquela semana de abril, que em 21 de abril comemora o Dia de Tiradentes, né, que é um personagem histórico aqui da nossa região que é conhecido nacionalmente. Então nós vamos falar um pouquinho dessa história regional através da história de Tiradentes. Vamos fazer uma conexão com a história local, então, na nossa cidade, o que estava acontecendo nesse contexto histórico ali no momento em que viveu Tiradentes, né, aquele contexto que levou a Inconfidência Mineira, que levou ao desdobramento até da morte de Tiradentes. Naquele contexto, o que estava acontecendo aqui em Araxá? Já tínhamos a nossa cidade? Se não, quem eram os nativos que estavam aqui naquele momento? O que deu origem ao nome da nossa cidade? Então, a gente vai fazer essa conexão da história regional de Tiradentes com a história local, a história da nossa cidade, e vou conduzi-los a fazer uma conexão com a sua própria história. Então, onde eu estava nesse momento? Eu ainda não existia, mas e os meus familiares? Eles já moravam aqui? Eles já haviam chegado aqui em Araxá? Quais foram os primeiros membros da minha família que vieram para cá? Então, esse tema a gente vai trabalhar as três divisões ali juntas, a história regional, a história local e a minha própria história ou a própria história do aluno, né? O objetivo geral desse projeto de ensino, o meu objetivo principal é despertar nos estudantes, naquela comunidade, naqueles alunos, o interesse em estudar, o interesse pela escola, o interesse pelo aprendizado. Então, quando você trabalha com eles um tema onde eles vão poder fazer essas conexões, eles vão ter mais interesse em entender. Para que eu tenho interesse em estudar a história nacional? Então, quando eu venho fazendo essas conexões até chegar na minha própria história, ou na minha realidade, ou no contexto em que os meus antecedentes viviam, isso se torna muito mais interessante para mim. E esse é o principal objetivo, que vai despertar neles um maior interesse pelo estudo, não só da história, como pode ser também utilizado para despertar o interesse neles em outros conteúdos, se outros professores utilizarem essa mesma estratégia, que é fazer com que os alunos fazem as suas conexões, a conexão daquilo que ele está aprendendo com a sua própria realidade. Para que eu vou precisar disso? Porque eu quero me entender dentro desse contexto que eu estou estudando. Então, quando a gente desperta no aluno a fazer essas conexões com a sua própria realidade, isso, o ensino, o aprendizado, o processo de ensino-aprendizagem se torna muito mais atrativo para o estudante. Esse é o principal objetivo. Como objetivos específicos, né, que a gente pode ir além, a gente pode fazer com que o aluno conheça melhor o seu passado, suas raízes, a história local do bairro onde ele está inserido, a comunidade a qual ele faz parte, né? Para que ele saiba abordar mais criticamente, refletir sobre o contexto, sobre a realidade social em que ele está inserido. Então, a gente quer despertar nele esses registros de memória da cidade. Por exemplo, os nomes das ruas, os nomes das escolas, vieram dos primeiros moradores? Será que não tem o nome de uma avó, de uma bisavó, de uma tataravó ali em uma escola, em uma rua? Então a gente vai fazer um passeio com eles no Museu da História de Araxá, onde ali tem registrado, inclusive, com diversas fontes históricas, como fotografias, imagens, documentos. Então, as famílias cederam os documentos. Nós temos uma escola que tem o nome de uma professora, que foi a professora Leonilda Montandon. A gente tem documento dessas pessoas, o RG dessas pessoas com data de nascimento. Nós temos ali os instrumentos que eram utilizados pelos primeiros dentistas que tiveram na nossa cidade, os instrumentos que eram utilizados pelos farmacêuticos, né, que manipulavam ali remédios com aqueles laboratórios. Então a gente tem cadeiras de dentista, a gente tem diversas fontes históricas ali para os alunos emergirem mesmo na história da cidade e vão se deparar ali com fotografias, os nomes de
de quem hoje eles conhecem por nome de rua, nomes de bairros. Então eles vão se deparar ali com a primeira banda de música que teve na cidade, que era uma família de 8 pessoas, o pai e vários filhos, com a mãe e vários filhos. Então eles vão poder valorizar essas origens étnicas aqui nossa, da nossa região, a sua própria, se identificar nesse contexto. Então valorizar a sua própria origem étnica, e identificando os grupos populacionais que formaram a nossa cidade, né? Então eles vão entender se aqui permaneceram alguns dos nativos que já viviam aqui até a chegada dos bandeirantes, vão se compreender como agentes históricos também na realidade onde que eles vivem aqui, vão ser desafiados, né, a se prepararem para a última aula desse projeto, vão ser desafiados a fazerem uma pesquisa na sua família, né? E quem foram os primeiros membros da família que moraram aqui na cidade, que vieram para cá? Foram os meus avós? Foram os meus pais? Né? Quem vivia aqui? Então, será que, nossa, não foram os meus tataravós? Então, será que, em qual bairro que a gente morava? De qual bairro eles eram? Né? Será que eles não foram ali representantes do bairro, não deram origem aos nomes de algumas ruas ali no bairro? Então, dá para fazer bastante conexões interessantes para que a gente consiga alcançar esses objetivos, o principal e os demais ali, valorizando essa própria identidade, ele se reconhecendo como agente social que hoje está fazendo história, e que isso pode marcar e modificar a história da nossa cidade no futuro, e ser algo que vai marcar, porque não, a história do nosso estado, e se tornar até uma história nacional importante para o contexto do país como um todo. Né? Esse é o principal objetivo. É isso. Obrigada.